Olá, sejam bem-vindos à série de entrevistas do G1 com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa é a primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições municipais desse ano. Essa entrevista é gravada e está disponível na íntegra no G1, no Globoplay, no YouTube do G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora a conversa é com o Bebeto Haddad, candidato pelo Partido Democracia Cristã, o DC. Candidato, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado a vocês, Paulo. Muito obrigado. Eu começo com um breve resumo da sua biografia. Nascido no Maranhão, Bebeto mudou-se para São Paulo na década de 70. Ele é empreendedor e tem formação em gestão pública. Bebeto foi deputado federal pelo MDB na década de 90. Também foi secretário de Esporte, Lazer e Recreação entre 2011 e 2012 na gestão de Gilberto Kassab na Prefeitura de São Paulo. O candidato já foi filiado ao MDB, Avante e PTB. Desde o começo do ano está no Democracia Cristã, partido pelo qual disputa a Prefeitura de São Paulo, agora aos 68 anos de idade. Da redação do G1, eu sou Paula Paiva Paulo e o assunto é Bebeto Haddad. A nossa conversa vai ter meia hora de duração e começa a partir de agora. Candidato, antes, só para deixar claro para quem ainda não conhece o senhor, o seu nome Bebeto não tem nenhuma relação nem com o jogador de futebol e nem com o ministro da Economia, Fernando Haddad. Não, na verdade o nome Haddad é muito comum, né, na comunidade árabe. Nós somos da mesma origem, que meus avós eram do Líbano também. E o Bebeto não tem nada a ver com o Bebeto desde que eu nasci, por Alberto, né? Na verdade meu nome é Alberto Felipe. E acabou ficando Bebeto, fiz a primeira campanha com o nome de Bebeto e ficou assim Bebeto. Perfeito. Candidato, e o nome que havia sido ventilado pelo seu partido, Democracia Cristã, tinha sido o Fernando Fantauzi. O que levou o seu nome a ser oficializado e não dele? Na verdade, o meu nome já era falado dentro da Democracia Cristã para ser candidato a prefeito. Depois o Fantauzi se apresentou, o partido pensou realmente em lançá-lo candidato, mas por alguns problemas aí, eu acho que na verdade mais na área empresarial de tempo mesmo dele, que ele não conseguia dispor, e o partido não achou por bem lançar um candidato que já fosse testado e que tivesse mais condições de andar na cidade de São Paulo. E falando em cidade de São Paulo, né, o seu último cargo no Executivo foi na gestão do Kassab em 2012, como secretário de Esporte. Por que o senhor decidiu se candidatar agora à Prefeitura? Na verdade, não é uma decisão minha, né? Na verdade, eu sou político, é uma decisão partidária. Eu fui convidado pelo nosso presidente constituinte Imael, que me convidou para o partido e o partido decidiu me lançar candidato. Eu acho que a gente tem muito que contribuir para a cidade de São Paulo. A Democracia Cristã tem conquistas imensas dentro da Constituição de 1988, são 145 artigos que têm um carimbo da democracia cristã, e eu acho que a gente pode aproveitar toda essa nossa experiência, e aí também a minha experiência como político, que já mais de 40 anos, né, que a gente está nessa batalha, nessa caminhada. Eu acho que eu posso colaborar com a cidade de São Paulo e a Democracia Cristã pode fazer a diferença. Perfeito. Agora, candidata, como o senhor bem falou, né? O senhor está há muito tempo aí nessa estrada e nos últimos anos as campanhas eleitorais mudaram muito, né? Principalmente onde elas chegam, como é que elas atingem os jovens, os tempos de TV, né? Já não se mostra mais não influencia mais exato como antes. E como é que o senhor pretende fazer para chegar a esse eleitorado? Porque a gente vê que o senhor ainda não tem perfis com informações atualizadas nas redes sociais. Como é que o senhor pretende que o eleitor jovem, por exemplo, conheça as suas propostas? Tá, nós vamos usar os mesmos instrumentos que todos usam, né? Eu acho que hoje é muito importante, as redes sociais hoje são muito importantes. Este programa, por exemplo, colabora muito com a nossa chegada na casa das pessoas, para que as pessoas conheçam os perfis de todos os candidatos. A gente vê que tem aí um grupo de candidatos que está mais acima e um grupo de candidatos que está logo abaixo, da qual eu participo. Tá certo? Não tem nenhuma ilusão de que acho que eu vou ganhar no primeiro turno ou qualquer coisa assim, tá? Porque eu acho que realmente é uma luta muito grande, mas nós vamos fazer todo o possível de apresentar as nossas propostas, tá certo? Vamos combater radicalismo, nós não somos radicais de direita nem radicais de esquerda, nós vamos seguir uma linha e queremos mostrar para São Paulo que São Paulo pode ter uma opção. Aí agora, obviamente, São Paulo vai escolher. Se vai escolher quem vai escolher, alguém será escolhido. E nós somos um dos colocados, Paulo. Candidato, e a gente está vivendo esse momento olímpico, né? E a gente vê que muitos atletas de sucesso começaram em projetos sociais, como, por exemplo, a Rebeca aqui em Guarulhos. Como o senhor pretende fazer para promover o esporte aqui na cidade? Eu já fui secretário de Esporte, Lazer e Recreação da cidade.
eu vejo de suma importância para qualquer jovem o esporte. O alto rendimento também, né? O esporte de alto rendimento também. Mas o lazer na cidade de São Paulo, o esporte e a recreação é muito importante, principalmente o lazer e a recreação, porque São Paulo é uma cidade cara, uma cidade difícil de você se locomover de um lado para o outro. Qualquer passo que você dê na cidade, você isso pode ser caro para uma família. Então, o lazer gratuito na cidade é muito importante. Quando eu fui secretário, eu promovi muito isso, fazendo parques nas cidades, nas subprefeituras, para que as pessoas pudessem, principalmente as crianças, pudessem ter acesso a estes parques de uma forma que o pai não precisasse gastar mais. Então, hoje, eu acho que é importante essa questão da gratuidade nos feriados e também no sábado e no domingo. Se a gente também associar isso, eu acho que a gente pode dar lazer Você à diz a família gratuidade no transporte, no transporte no ônibus. A gente pode dar um lazer gratuito. O esporte, ele consegue integrar as pessoas, as crianças começam a respeitar, as crianças começam a obedecer, as crianças começam a se integrar, começam a se relacionar, e isso é muito importante. Eu também, quando secretário, eu dei muita importância ao alto rendimento lá no Centro Olímpico, que é um dos melhores centros olímpicos que tem no Brasil, se não for o melhor. Dali nós tiramos alguns grandes campeões. E eu acho que, na verdade, São Paulo pode ser um formador de campeões. Exato, agora falando de um problema da cidade, né? Nos últimos meses, acidentes graves com mortes no trânsito tomaram o noticiário, né? Atropelamentos com carros de luxo, atropelamentos por ônibus. Como o senhor pretende aumentar a segurança viária aqui na capital? Olha, esse é um problema muito sério mesmo da cidade, né? Nós temos 10 milhões de automóveis na cidade de São Paulo. Se a gente for transformar isso daí em eleitores, é cada um carro para cada um eleitor de São Paulo, cada um carro para um habitante da cidade de São Paulo. As vias hoje, essa linha azul, eu acho que é importante, parece que está sendo eficiente, essa construção da linha azul. Isso é uma coisa que a gente pode incentivar. As faixas azul, né, para as motos. As faixas azuis para as motos. E o que a gente precisa, na verdade, é ter uma fiscalização maior, uma conscientização da população de que a gente não pode, que ninguém pode beber e dirigir. E isso tudo faz parte da educação. E nós vamos trabalhar dentro dessa linha de tentar educar cada vez mais a população de São Paulo, principalmente as pessoas que bebem e querem dirigir, que sabem que isso não pode fazer porque é crime. E a gente falou um pouco de segurança viária e vamos falar também de segurança pública, que é a principal preocupação do paulistano, segundo as últimas pesquisas. Como é que o senhor pretende aumentar a segurança aqui na cidade? O trabalhador que de manhã vai sair para pegar um ônibus tem medo de ser assaltado, também é outro tema que domina o nosso noticiário. Paulo, eu acho que esse hoje é o principal problema da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem uma guarda municipal, né? Que eu, na verdade, gostaria que fosse chamado de polícia da cidade de São Paulo, aos moldes da polícia da cidade de Nova York, ao molde da polícia da cidade de Miami. Nós temos um efetivo de um pouco mais de 7 mil pessoas, de 7 mil homens ou 7 mil mulheres, trabalhando na guarda municipal, que com a polícia que eu quero usar a força da cidade de São Paulo para a gente transformar a guarda municipal em polícia municipal, eu quero mais do que dobrar o efetivo, e uma parte desse efetivo trabalhar sem uniforme. Sem uniforme. O principal problema da cidade de São Paulo hoje são roubos de celulares, assaltos, né, pequenos assaltos, que agora já passam a não ser pequenos, porque acabam virando isso daí em latrocínio. Você não pode sair de casa de manhã cedo, você não pode chegar em casa à noite, você tem toda uma dificuldade de transitar em paz. O que eu quero é que a nossa polícia, a polícia da cidade de São Paulo, seja a polícia que promova a paz, promova e mantenha a paz nas ruas. A gente precisa estar dentro de casa em segurança, nas ruas em segurança. Tanto quando você vai trabalhar, quando você vai para a escola, ou qualquer movimento que você faz na cidade. E nós vamos trabalhar muito forte nisso. Eu quero equipar a nossa polícia da cidade de São Paulo, para que ela esteja bem equipada e possa combater a criminalidade. Claro que a segurança a gente sabe que é do Estado, né? É uma responsabilidade do Estado. Nós vamos
contar, e a cidade de São Paulo, seja qual for o prefeito que se eleja, eu tenho certeza que vai contar também com o governo do Estado, com o governador, porque afinal de contas é a cidade de São Paulo, não é a pessoa que vai ser eleita, e eu tenho certeza que a gente consegue com isso dar mais tranquilidade à população de São Paulo. Isso é uma preocupação muito importante que a gente tem que combater na raiz, que é exatamente o crime que hoje deixa a população hoje em casa com medo e na rua também com medo. Candidato, agora para entender melhor a sua proposta, no que essa polícia da cidade de São Paulo se difere do que hoje é a GCM, além do que o senhor falou de algumas pessoas atuarem sem uniforme, quais seriam as principais diferenciações do papel que a GCM já tem hoje? Na verdade, é uma questão até de prestígio, né? Tá certo? A guarda, você já imagina o seguinte, está guardando alguma coisa. Na verdade, não. A polícia é uma polícia que pode combater o crime e pode combater também o criminoso. Então é com papel de polícia mesmo. Com papel de polícia, sim, equipada e com condições de fazer o papel de polícia. Equipada, você diz armada. Equipada, armada e bem armada. Não é andando com 38 ou com pequenas pistolas. Nós temos que ter condições de combater o crime de verdade. Mas nós vamos dar muita ênfase à questão da inteligência, que eu acho que a inteligência, quando eu falo de não uniformizados, são as pessoas que estão andando pela rua que podem trazer as informações, sem que você ou qualquer pessoa saiba que seja um policial, para que traga as informações para que a inteligência da polícia, aí nos moldes, como eu digo, por exemplo, se a gente for citar Nova York tem 30 mil, ou mais de 30 mil efetivos dentro da cidade de Nova York, que é mais ou menos parecido com São Paulo em termos de tamanho. Então, se a gente tem condições de aumentar, eu acho que a cidade tem que decidir. Eu quero pagar pela segurança, vamos pagar pela segurança, vamos equipar, vamos treinar melhor e prestigiar o policial, que é a polícia da cidade de São Paulo. E tem orçamento para isso? Como o senhor pretende? Olha, a cidade tem orçamento, né? São 111 bilhões de orçamento. Hoje nós temos dinheiro no caixa sobrando, coisa que a gente já não tinha há muito tempo, né? Muita gente governou com caixa negativo. Hoje o governo que está aí está governando com saldo positivo. Eu acho que isso é uma decisão, volto a dizer, é uma decisão da cidade de São Paulo. Nós queremos ter paz nas ruas, nós queremos manter a paz nas ruas. Você quer andar com o seu celular sem ter o teu celular roubado, você quer andar de bicicleta, tem que ter sua bicicleta roubada, a gente tem que pagar por isso. E o custo disso para a cidade acaba sendo irrelevante dentro do contexto de orçamento de 111 milhões. Perfeito. E ainda falando um pouco desse tema da violência, porque eu gosto de trazer coisas que chamaram muita atenção no noticiário aqui recente, né? O Brasil atingiu o patamar recorde de ataque a escolas no ano passado. Foram pelo menos 16 casos e teve um caso aqui em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Esse problema da insegurança também atinge a rede de ensino. Como o senhor pretende dar mais segurança para a rede de ensino? Usando exatamente a polícia da cidade de São Paulo. A polícia da cidade de São Paulo vai estar nas ruas. Ela não vai estar parada, ela vai estar rodando, tanto com os policiais não uniformizados, como os uniformizados, e equipados para combater exatamente isso. Garantindo a tranquilidade nas ruas e também nas escolas. A gente precisa garantir, na verdade, toda a cidade, garantir a toda a cidade a paz. E é o que nós queremos. Candidato, e outra área também no topo das preocupações do paulistano é a saúde, né? Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo mostrou que 43% da população reclama da superlotação nos equipamentos de saúde. Como o senhor pretende melhorar essa situação? Olha, os problemas na saúde são diversos, né? Infelizmente, São Paulo, eu acho que teria condições, dentro de uma política de longo prazo, ter melhorado muito mais a saúde da forma que ela é hoje. Se você pensar que você tem 770 UBS, né? 770, você não tem, mesmo com todos esses equipamentos, você não tem um tratamento adequado. Primeiro que você tem algumas OS administrando essas UBS. 97%. Administrando essas UBS, que muitas delas não têm a menor capacidade técnica para administrar isso. E isso nós temos que rever de uma forma muito séria. Se a gente vai utilizar uma organização social para cuidar de um equipamento público, essa organização tem que ter capacidade. E nós vamos fazer isso com muito critério. Eu tenho certeza que isso daí vai melhorar muito o atendimento. Nós precisamos humanizar o atendimento. Hoje nós temos mais de 400 mil pessoas esperando por um simples exame. E a maioria dessas pessoas, Paula, são mulheres.
Sim. A mulher deixa de cuidar da própria saúde para cuidar da saúde do filho, para cuidar da saúde do marido, ou para muitas das vezes cuidar da própria casa. Ela não se cuida, né? Então ela deixa de se cuidar. Como agilizar essa fila? E nós Né? precisamos exatamente isso com investimento. Se nós temos um orçamento de 111 bilhões, se nós temos um orçamento positivo, hoje nós precisamos usar o recurso que é meu, que é seu, que é da cidade, em benefício da própria cidade. E isso nós queremos fazer com critério. Critério de investimento na área da saúde é não permitir, por exemplo, desperdício. É não permitir que uma pessoa seja maltratada quando procura um médico, quando procura um hospital, quando procura um simples pronto-socorro. Perfeito. Agora o senhor já falou algumas vezes do orçamento aqui de São Paulo e quase 1/4 desse orçamento vai para a educação. Mas ainda assim, os nossos índices educacionais não são bons. Como transformar esse investimento em bons resultados? Nós temos que investir no professor. O professor é a principal matéria-prima que tem da educação. Todo professor, professora é apaixonada pelo aquilo que faz. Nós precisamos investir exatamente no professor e na professora, porque os equipamentos a gente tem condições de promover uma boa escola? Temos sim, nós temos bons exemplos, mas infelizmente São Paulo não é esse exemplo para o Brasil. São Paulo está entre a quinta e a sexta cidade em relação aos melhores ensinos que tem no Brasil. Tem muitas outras capitais sem o dinheiro, volto a dizer que sem o dinheiro sobrando no caixa, porque a gente não consegue investir dentro de qualidade. E eu quero investir exatamente na qualidade do equipamento e também na qualidade do preparo dos professores, para entregar para o aluno um bom ambiente para ele poder estudar. E como investir no professor? Eles teriam aumento de salário? Teria aumento de salário, a gente precisa ter um salário digno para os professores, nós precisamos treinar os professores e temos que dar mais liberdade para que esses professores possam, dentro das suas escolas, optarem pelo aquilo que é bom para eles, para a escola, para o benefício das crianças, Perfeito. Dos alunos. Agora, candidato, eu ouvi um vídeo do senhor, que o senhor fazia uma proposta de uma espécie de zelador de quarteirão. Pois é. O senhor pode me explicar melhor essa proposta? Não, se o senhor ainda tem essa ideia? Não, na verdade, isso daí, como você falou, é uma ideia, né? Eu acho o seguinte, nós temos muitas maiores de 50 anos na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem, eu acho, 40 e poucas mil ruas, 48, quase 50 mil ruas. Nós temos aí, isso, se a gente for dividir isso daí em quarteirões ou em quadras, você reduz muito esse número. Tá certo? Essas pessoas que têm 50 anos que poderiam se doar, mas seriam remuneradas também pela prefeitura com uma ajuda de custo, essa pessoa que anda pela rua poderia avisar ao gabinete do prefeito, que o prefeito teria condições de falar direto com o secretário a qualquer problema. Muito simples, às vezes, saber se fez um buraco e não tapou o buraco. Tem um lixo aqui na rua que não dá. Você sabe que, na verdade, a gente vê que quando a gente ocupa as ruas, a gente dá para a rua, a gente dá vida. Quando a gente dá vida, a gente dá limpeza. Se você está numa rua limpa, você não quer sujar. Então, se essa pessoa pudesse, vamos dizer, ficar fazendo isso, estaria sendo ocupada e transmitindo isso direto para o prefeito. Eu posso até abrir um parênteses. Ontem eu estive numa avenida importante aqui na Zona Norte, aquela avenida do Estadão é a Engenheiro Álvares, isso, exatamente. Lá no final dela tem vários bares, vários restaurantes. Engenheiro Caetano Álvares. São vários bares, vários restaurantes que estão no final dela. A cidade ali está bem ocupada, está limpa, as pessoas estavam passeando às 9, 10 horas da noite. Tá certo? E tranquilo, pelo jeito, com segurança. Então, se você ocupa a cidade, por que eu acho também que a gente tem que ocupar toda a cidade de São Paulo? Por exemplo, o centro da cidade de São Paulo. Não dá para você revitalizar um prédio, onde o prédio do lado direito está abandonado, o outro prédio está invadido, o outro prédio está caindo, o outro prédio na mesma rua está com o mesmo problema. A gente precisa restaurar tudo.
A gente Mas precisa qual a sua proposta investir. para esses prédios abandonados do centro? Nós temos que ocupar esses prédios. Mas nós temos problema muitas das vezes, de justiça. Não, mas vamos usar. Mas ocupar com moradia popular? Ou Usar com moradia, usar com comércio, usar dando segurança para as pessoas, porque quando você dá segurança e dá condições para a pessoa investe. O problema é investir com segurança. Como é que você vai falar hoje, por exemplo, por um empresário voltar a investir na rua da Santa Efigênia? Infelizmente, ele não tem nenhum motivo mais para isso, mas já teve no passado muitos motivos. O que a gente precisa, por exemplo, é dar segurança lá na rua da Santa Efigênia, mas ocupar, na verdade, o seguinte: São Paulo é uma cidade tão grande, tão importante, que é uma das maiores cidades do mundo, que muitas algumas localidades da cidade de São Paulo poderiam até funcionar 24 horas se as pessoas do local quisessem. E isso você ocupa, você ocupando, você toma conta. Quando você toma conta, é sua. Você está dizendo o seguinte: não, na verdade essa cidade é minha, é a cidade da população de São Paulo, das pessoas que moram em São Paulo. Por isso eu acho que São Paulo, bem administrado, com vontade política, pode fazer muito para as pessoas que moram na cidade, que é a coisa mais importante. O nosso objetivo vai ser exatamente investir nas pessoas que estão nos vendo aqui agora. Essas pessoas é que vão se beneficiar com isso. Nós queremos investir diretamente nas pessoas, porque a cidade também vai gostar muito disso. Perfeito. Agora o senhor comentou da Santa Efigênia, né? Que ali no entorno a gente sabe que tem um problema muito sério da Cracolândia, e hoje já se mostrou que muitas vezes o lixo da Santa Efigênia vira moeda de troca na Cracolândia. Um problema histórico aqui da cidade, que mais de 30 anos, que não se resolve. Qual seria a sua abordagem ali para a região? Olha, na verdade é o seguinte: se qualquer candidato que vier aqui disser que tem uma solução para a Cracolândia, não acredite, porque não deve ser verdade. A não ser que realmente seja mágico e a gente precisa buscar, então, a magia. Mas ninguém tem solução de imediato para a Cracolândia. Quando eu fui secretário em 2012, eu apresentei junto com o prefeito Kassab uma lei em que nós fizemos. Eram apenas 3 pontos importantes naquela época da Cracolândia. Hoje já são mais de 70 pontos. Nós tínhamos um ponto no centro, um no Cambuci e outro nas Águas Espraiadas. Nós fizemos quadras poliesportivas nessas localidades. No centro, ali no Coração de Jesus, lá no Cambuci e também lá na Águas Espraiadas. Nós tínhamos profissionais de recreação, de cultura, de esporte, todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias até às 7 da noite, trabalhando naquele local, num programa chamado Virando o Jogo. Qual era o nosso objetivo? Que eu falei para o prefeito Kassab que era muito importante e ele concordou com isso. Se nós tivéssemos condições de tirar as crianças que hoje, infelizmente, a gente tem nas ruas aí, como usuário de crack, o avô, o pai, o filho e o neto. São 4 gerações. Se a gente conseguisse tirar os jovens e as crianças do convívio desse dia a dia, do uso do crack, a gente poderia não deixar essas crianças daqui a mais de 10 anos. Por isso que qualquer solução para a Cracolândia não pode ser uma solução de um mandato, não pode ser a solução de um prefeito. É uma decisão de governo, uma decisão da cidade de São Paulo de querer realmente acabar com isso. Porque daqui a 10 anos, se você tira do convívio essas crianças desse ambiente de uso, pode ser que a maioria, a grande maioria, com certeza, não vai ser viciado daqui a 10 anos, que vai ter 18 anos, vai ter 20 anos, e talvez a gente consiga diminuir. Então a gente dizia o seguinte: a gente pode criar um hiato, tá certo? Um vácuo dentro dessa população, e essa população diminuir. O problema é muito sério. São Paulo tem um problema muito sério e não existe magia para isso. Nós temos que envolver todas as secretarias, temos que envolver, sim, de segurança, saúde. Eu acho que todos os candidatos que passaram por aqui, você que está nos ouvindo, já ouviu falar que tem que envolver todo mundo para que a gente possa encontrar uma solução. Mas se a gente for pensar, mesmo assim é paliativo. A gente precisa pensar em alguma coisa lá do futuro. Como é que nós vamos resolver isso no futuro? O jovem que hoje, a criança que hoje está convivendo lá, que não é viciada, como é que essa criança será um adulto não viciado? É isso que nós queremos investir exatamente na vida, Paula, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo me deu muita coisa. Eu agradeço a cidade de São Paulo por tudo que ela me deu, inclusive a educação.
Perfeito. Candidato, eu também queria falar de um tema importante para a cidade, que são as enchentes, as chuvas e com as mudanças climáticas, né, os fenômenos têm se tornado cada vez mais frequentes e mais fortes. E aí, com as chuvas aqui, se relacionam vários problemas, né? O lixo, a poda de árvore, a falta de drenagem. Então, assim, é uma questão complexa também. Como o senhor pretende atuar frente a isso para a população não passar tanto transtorno a cada chuva? Olha, isso tem que ser feito com investimento, mas investimento pensado. Você não pode fazer um investimento achando que você pode resolver o problema de hoje para amanhã. Eu lembro que quando eu era deputado federal, que eu andava lá no Jardim Pantanal, já se falava em enchentes. Hoje continua se falando isso. Jardim é isso. O Jardim Pantanal, desde a década de 80, sofre então com as continua enchentes. com o mesmo problema, porque a gente não tem capacidade técnica para resolver aquele problema. Claro que a gente tem. Né? Se você for pegar uma cidade igual a Amsterdã, que vive praticamente embaixo da água e teve condições de resolver, nós também temos condições de resolver também aqui em uma cidade de São Paulo que é tão importante ou mais importante que Amsterdã. Então, se você tem condições de fazer investimento, você tem que fazer um investimento pensado, como é que eu vou resolver o problema. Só que muitas das vezes os prefeitos que passaram por aqui, para a cidade, administrando a cidade de São Paulo, pensam o seguinte: o que eu vou fazer hoje? Eu vou tapar buraco, eu vou asfaltar as ruas, porque isso daqui vai me dar voto já ainda este ano, neste momento. Mas você não resolve o problema, que é um problema de toda uma população dali do Jardim Pantanal, e aí a gente pode usar isso como exemplo, mas a gente pode falar da Zona Norte, da Zona Sul, que em toda a cidade tem esse problema. Aí que você tem um problema aí de residência, aí você tem um problema de enchente. Muita gente dorme, coitados, né? Se tem nuvem no céu, já fica imaginando que amanhã minha casa vai estar alagada. O que a gente precisa é, novamente, usar o potencial político da cidade de São Paulo, o recurso da cidade de São Paulo, aquilo que a cidade pode buscar, inclusive até de endividamento, sem nenhuma irresponsabilidade com o orçamento, sem nenhuma irresponsabilidade, fazendo isso inclusive em conjunto com o Ministério Público. E todas as ações da cidade, por que não chama o Ministério Público para participar de todas essas ações? Para que a gente possa encontrar soluções, saídas verdadeiras para a cidade de São Paulo. Nós vamos investir com critério, nós não vamos resolver nada e você pode acreditar que amanhã ou no dia seguinte isso não será resolvido, mas nós vamos resolver o problema de fato. Candidato, e para aproveitar os nossos últimos minutos aqui, em 2012, né, quando o senhor anunciou a sua desfiliação do PMDB, atual MDB, na época, né, em reportagens, o senhor declarou que iria buscar um novo rumo para não, abre aspas, ter a humilhação, fecha aspas, de ser expulso do partido. Hoje o MDB é o partido do atual prefeito, tem a maior bancada na Câmara. Como ficou a sua relação com o partido desde então? Como seria, em uma eventual gestão sua, a relação com o partido na Câmara? Olha, a relação com as pessoas continua, né? Na verdade, essa minha referência eram os líderes do partido, né? Eu fui obrigado, na verdade, a deixar a presidência do partido, porque um candidato queria ser candidato em São Paulo e exigiu, na verdade... O Chalita exigiu do presidente Michel Temer que eu deixasse a presidência municipal do partido para que ele fosse o presidente. Como era um diretório aqui em São Paulo e juridicamente não conseguiria mais fazer isso, tá certo? Eu resolvi atender ao pedido do Michel, que para ele era muito importante, para o presidente Michel Temer, a entrada do Chalita no PMDB, e essa exigência precisava ser atendida, e a única pessoa que podia atender isso era eu. Então eu resolvi atender ao pedido do Michel Temer. Quando eu disse que eu não queria ser humilhado por uma expulsão, é porque a força do presidente nacional do partido, né? A força do vice-presidente da República na época, tá certo, certamente esmagaria o pequeno presidente da cidade de São Paulo. Então eu resolvi renunciar com todo o meu diretório, então mais de 50% do meu diretório renunciou para que o diretório caísse e o Chalita pudesse entrar para administrar o partido. E realmente ele entrou e administrou o partido. Ele fez 2 reuniões durante todo o período que ele foi presidente. Então, em uma eventual gestão, sua relação seria... Não, é com pessoas, né? Eu tenho relação com as pessoas do PMDB, são todos meus amigos, e eu acho que não teremos nenhum problema de relacionamento, como também não tenho problema também de relacionamento nenhum com o presidente Michel Temer. Eu acho que tudo isso daí já passou.
Perfeito. E hoje a prefeitura tem 35 secretarias. O senhor manteria esse número de pastas? Então, isso é uma questão de avaliação, né? Nós ainda estamos fazendo o nosso plano de governo, né? Embora o plano de governo a gente pode fazer um hoje ou outro amanhã, mas nós estamos elaborando o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo. E a gente pode manter esse número, pode reduzir esse número. O importante é que a gente consiga dar dinamismo à cidade de São Paulo, para que a cidade de São Paulo possa usar o recurso que tem e não deixar o recurso sem ser usado em benefício da cidade. Isso é o que eu acho que não deve acontecer. Na nossa gestão isso não será. O senhor acha Assim que hoje será. tem recurso que não é usado em benefício? Sim, se você tem um caixa positivo, se você tem um caixa positivo que está sobrando e os problemas estão aí na janela, na sua janela e na sua porta, você não utilizou direito. Então, se você não utilizou de bem, é porque você fracassou. Então, quando você fracassa, você não usa bem o recurso. E, infelizmente, a cidade de São Paulo está fracassando porque não está conseguindo dar dignidade ao paulistano. O paulistano precisa ter todos os benefícios que uma administração pode dar. E se a gente tem um recurso para fazer isso, vamos utilizar com critério, tá certo? Sabendo que a gente precisa atingir a maior quantidade de pessoas, não beneficiar apenas alguns. Perfeito, candidato. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por aceitar nosso convite e trazer aqui suas propostas. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço a todos vocês. Viu? Muito Boa obrigado, sorte. abraço. Muito obrigado. Termina aqui a minha conversa com Bebeto Haddad. Essa é a nossa contribuição para o debate de propostas dos candidatos, sempre com o objetivo de dar ao eleitor informação de qualidade. A íntegra da minha conversa com Bebeto Haddad está disponível em áudio, em vídeo, no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Agora, os créditos. A coordenação é de Mônica Mariotti. A produção é de Fernanda Calgaro e Camila da Silva. A finalização é de Thiago Kazorowski. Na coordenação de vídeo, Mariana Mentelli. Na direção de imagem, Giacomo Vócio. Na sonoplastia, André Sargueiro. Comigo, na equipe do assunto, estão também Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva e Gabriel de Campos. Eu sou Paula Paiva Paulo e fico por aqui.